Você se preocupa com o seu filho, com a sua filha, com o seu esposo, com a sua esposa, e isto é bom. Nós devemos de fazer a nossa parte, de nos preocuparmos, nós darmos o alimento para a nossa família, darmos as vestes que eles precisam e fazer com que eles sejam felizes. Até fazemos isso para que eles sejam felizes. Deixamos muitas vezes de realizar aquilo que nós gostamos para fazer a vontade deles, para que sejam felizes. Mas o que é mais importante? Nós darmos a eles os bens que eles querem ou nós darmos Jesus? O que eu quero dizer para você? Que o primeiro mandamento é amar a Deus sobre todas as coisas. O que é mais importante a nós darmos aos nossos filhos é a graça de Deus. É a graça que santifica as pessoas que nós amamos. É desta forma que nós vamos para o céu, vivendo na graça de Deus. Falar de Jesus, ensinar os nossos filhos o caminho correto que nos conduz à salvação, que nos conduz ao céu, é mais importante do que nós darmos o alimento de cada dia, é mais importante do que nós darmos as vestes aos nossos filhos, porque isso são coisas que vão ficar, mas Jesus, a salvação, a graça, se estiver em nós, nós iremos para o céu e vamos viver eternamente com o Senhor, felizes para sempre, alegres para sempre. Isto é mais importante. Uma pessoa que entendeu que o mais importante é nós darmos a graça, a salvação, vivermos em oração com a nossa família, do que os alimentos, vai entender que nós amando as pessoas que são os nossos familiares, nós vamos dar o alimento por caridade, nós vamos dar momentos felizes para a nossa família por caridade. Então é uma consequência. Primeiramente as coisas de Deus e depois as coisas materiais. Isto vai acontecer, porque um homem de Deus, ele ama. Então ele amando, ele vai defender a sua família, ele vai ajudar a sua família, ele vai conviver com a sua família, e isto é o amor, porque o amor ele transborda em ações. Quando nós temos Deus que é amor no nosso coração, vai transbordar em ações, e essas ações são o quê? Nós arrumarmos os nossos filhos bem, muitas vezes dar um banho num filho que está precisando. Nós vamos ser caridosos com aqueles que nós amamos, porque a caridade nunca vai acabar, é uma fé teologal, fé, esperança e caridade. Destas três, uma não vai acabar, que é a caridade, que é o amor. A fé e a esperança, quando nós estivermos em Jesus, nós vamos estar vendo Ele. Então, não precisa ter a fé, porque nós vamos estar com Ele. Não precisa ter esperança, porque esperar se nós já vamos estar com Ele. Mas a caridade nunca vai acabar. A caridade é o amor de Deus em nós. A caridade é Deus, é o amor. João fala que Deus é amor. E daí, quando nós não buscamos Deus, quando nós não buscamos o Senhor e nos preocupamos só com as coisas daqui, Ele vem nos buscar. Ele vem dar o toque para nós mudarmos de vida, para nós aceitarmos Ele como o Senhor da nossa casa, para que Ele seja o Rei da nossa casa. E é assim hoje com a palavra que nós vamos meditar, a cura de um paralítico. Esse paralítico, ele estava há 38 anos paralítico, e Jesus vai ao encontro dele, para curar aquele paralítico. Jesus vai ao encontro de você, para te curar. Vamos ler a palavra para você entender sobre esse paralítico. Olha que linda essa mensagem, João capítulo 5, no versículo de 1 a 16, diz assim: depois disso houve uma festa dos judeus, e Jesus subiu a Jerusalém. Há em Jerusalém, junto à porta das ovelhas, um tanque, chamado em hebraico Betesda, que tem 5 pórticos. Nesses pórticos jazia um grande número de enfermos, de cegos, de coxos e de paralíticos, que esperavam o movimento da água, pois de tempos
em tempos, um anjo do Senhor descia ao tanque e a água se punha em movimento. E o primeiro que entrasse no tanque, depois da agitação da água, ficava curado de qualquer doença que tivesse. Estava ali um homem enfermo, havia 38 anos. Vendo-o deitado e sabendo que já havia muito tempo que estava enfermo, perguntou-lhe Jesus: queres ficar curado? O enfermo respondeu-lhe: Senhor, não tenho ninguém que me ponha no tanque quando a água é agitada. Enquanto vou, já outro desceu antes de mim. Ordenou-lhe Jesus: levanta-te, toma teu leito e anda. No mesmo instante aquele homem ficou curado. Tomou o seu leito e foi andando. Ora, aquele dia era sábado. E os judeus diziam ao homem curado: é sábado e não te é permitido carregar teu leito. Respondeu-lhes ele: aquele que me curou disse: toma teu leito e anda. Perguntaram-lhe eles: quem é o homem que te disse: toma teu leito e anda? O que havia sido curado, porém, não sabia quem era, porque Jesus se havia retirado da multidão que estava naquele lugar. Mais tarde, Jesus o achou no templo e disse: eis que ficaste são, já não peques, para não te acontecer coisa pior. Aquele homem foi então contar aos judeus que fora Jesus que havia curado. Por esse motivo, os judeus perseguiam Jesus, porque fazia esses milagres no dia de sábado. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Vemos aqui que havia um tanque com água. E de tempo em tempo um anjo vinha ali e fazia uma agitação na água. Perto deste tanque havia muitos enfermos, coxos, paralíticos. Este homem estava ali há 38 anos. Estava paralítico, estava enfermo. E ele nunca conseguia chegar depois da agitação das águas, se banhar nessas águas para ser curado. Sempre alguém ia antes. Que tristeza deste homem, né? Quanto tempo? 38 anos. Isso é muito tempo paralítico. Imóvel, ele não conseguia se mover para ir lá. Ninguém pegava ele e colocava lá. Uma tristeza muito profunda. Que vida é essa? Uma vida de enfermidade, sendo paralítico. Jesus vai ao encontro dele. Jesus vai ao encontro desse paralítico, desse enfermo. E Jesus pergunta se ele quer ser curado. Queres ficar curado? Aí ele fala, o enfermo responde: Senhor, não tenho ninguém que me ponha no tanque quando a água é agitada, enquanto vou já outro desceu antes de mim. Aí a palavra de Jesus, é interessante que nesses dias nós estamos meditando sobre os milagres, na liturgia diária, e Jesus ele vai curando com a sua palavra. Por isso que eu e você precisamos acreditar na palavra do Senhor se nós queremos ver milagres. E ele fala para o enfermo, ordenou-lhe Jesus: levanta-te, toma o teu leito e anda. E diz aqui, no mesmo instante aquele homem ficou curado. A palavra de Jesus cura. A palavra do Senhor nos cura, a palavra do Senhor nos converte, por isso nós precisamos pedir ao Senhor: Senhor, usa da tua palavra para me converter, para eu ser todo teu, para eu realizar a tua vontade e não a minha, porque a palavra de Jesus tem poder. Jesus me cura. Se você precisa de uma cura da enfermidade, da bebedeira, dos vícios, da jogatina, de baralho, fala para o Senhor te curar. Jesus quer curar você. Jesus vai ao encontro de você, como ele foi ao encontro desse enfermo, 38 anos paralítico. Ele foi ao encontro e curou ele. Toma o teu leito e anda. No mesmo instante ele foi curado. E depois de uns dias, eles se encontram no templo. Jesus ele fala uma coisa muito interessante, que muitas vezes pessoas que vivem naquela euforia de somente querer viver na igreja, louvando a Deus, vivendo momentos altos, mas não tem vida de oração, só querem ir em retiro, mas só vive de retiro, só vive de acampamento,
mas não tem vida de oração diária, não vai conseguir se sustentar. Logo, logo vai abandonar o barco, vai abandonar Jesus. É preciso todos nós ter vida de oração para nós não pecarmos. A palavra de Deus que Jesus fala para ele foi esta, e é muito dura para cada um de nós. Eis que ficaste são. Jesus curou o homem de 38 anos enfermo. Já não peques para não te acontecer coisa pior. Aí você pergunta para mim, Dailon, tem coisa pior do que o homem ficar 38 anos enfermos? Uma vida na doença, paralítico, sem esperança nenhuma. Tem coisa pior, meu irmão, pecar. O pecado é a única coisa que nos afasta de Deus. O pecado é você virar as costas para Deus. E o que pode tirar você do caminho do céu, tirar você do céu, é o pecado. O pecado mortal mata, tira, expulsa a graça santificante que nós recebemos no batismo. Aí naquele momento, nós estamos vivendo a inimizade de Deus, a inimizade com Deus. Nós somos inimigos de Deus quando nós estamos em pecado mortal. É preciso nos voltarmos para o Senhor, reconhecer, se arrepender dos nossos pecados e se voltar para o Senhor, confessar os nossos pecados. Jesus fala para ele, não peques, para não te acontecer coisa pior. Pior é você pecar e depois ir para o inferno. É melhor você então viver a vida inteira enfermo, sofrendo aqui na terra e ir para o céu, do que você viver uma vida inteira sem enfermidade, mas no pecado e depois ir para o inferno. A escolha é nossa. Se nós queremos ser doentes espiritualmente, vivendo no pecado, ou muitas vezes sofrendo, mas irmos para o céu. Ter aquela repulsa do pecado. Eu não quero pecar porque eu não quero desagradar a Deus. A cura vem de Jesus. Aceita a cura, receba a graça e viva com o Senhor Jesus a partir de hoje. Nunca mais se afaste dele. Se aproxime de Jesus, ele vai se aproximar de você, ele vai transformar a sua vida, ao ponto de nós chegarmos um dia no céu e louvar e bendizer e saber que nunca mais haverá sofrimento, porque nós estamos no céu. Deus te abençoe.